Eu ia falar, eu no momento da Fórmula 1, eu tive a gratidão de receber o George Harrison do Beatles lá dentro do meu box. E ele falou assim, você é um nome muito forte. E eu falei, por quê? Ele falou assim, Barry é um instrumento, cello é outro. É verdade. Olha onde foi buscar. Então as pessoas começam a dar valor por coisas que a gente nem imagina, né? Mas o que eu gostaria era exatamente isso, e eu falo toda hora. Não vamos esperar eu morrer para falar que eu era bom acertador, que era bom não sei o quê. E não é que eu quero que você fale bem de mim, porque depois que eu aprendi que 33% das pessoas gostam, isso comigo, com você, com qualquer um, 33% não gostam e 33% não se importam. Desses 33%, você passa meio que a vida inteira tentando dar uma... ser neutro, assim, trazer ele para perto, tá? Mas, então, não é que, eu quero que fale bem, mas é o que vai acontecer. Vocês vão esperar todo mundo morrer para que realmente o valor seja dado ou falado, né? Então, vamos reverenciar as pessoas em vida para que a gente possa ter uma vida melhor. Eu falo isso muito para os meus filhos. Não espere o daqui a pouco, se pode ser feito agora. Você tinha essa... A gente estava falando sobre o que é a noção da vitória e da derrota, que é uma coisa muito pessoal, né? Sim. Você tinha essa noção quando você corria e ouvia essas críticas e tudo mais, ou realmente você naquele momento sentiu um pouco de ingratidão assim do povo? Não, Rafinha, o negócio é o seguinte, eu odeio perder até bolinha de gude, cara. Então, assim, como um bom brasileiro que não gosta de perder, eu também não gosto. Só que quando eu cheguei lá, o negócio é eu explicar e a pessoa fechar o olho, esperar 5 segundos antes de ter a emoção dela e falar assim, tá, eu entendo. O outro é eu falar e o cara fala assim, que chorão. Tá, o cara tá tentando... Foda entendeu? Isso. Mas inveja. As pessoas adoram falar inveja. Não, o cara falou, o outro cara fez isso. Eu quando cheguei, a pessoa pergunta pra mim, no contrato com a Ferrari, tinha alguma coisa escrita que você era o segundo piloto? Eu avisei a equipe, se tiver alguma coisa escrita, eu não quero. Eles falaram, não tem. Perfeito, tô dentro. Só que tinha no do Schumacher. No meu... Que era o quê? Mas que dizia o quê? O carro reserva, nunca era meu. Então, era dele. Só que não estava escrito no meu coisa que eu era o segundo. Entendi. Mas, efetivamente, eu era. Então, o que você faz com isso? Você tem que mostrar para eles que você é tão bom quanto para que eles te deem o valor. E foi isso que eu fiz durante o tempo. No meu terceiro, quarto ano de Ferrari, o Michael nem testava mais o carro, porque ele falava, o Rubens é melhor que eu para testar o carro, ele que vai conseguir evoluir muito mais. Então, hoje, o nego lá vai lá, pega lá um carinha que tem grana e bota lá para andar na equipe. E aí, o que acontece? Quando você testa um microfone... O meu microfone é tipo A e o teu é B. Tá. Eles são muito parecidos, tá? O preço é muito parecido, mas pode ser que na tonalidade, para aquilo que você precisa, o B é melhor. Se você não souber decidir em 5 segundos, com uma volta de conhecimento, pode ser que você fique com A e depois você não venha conhecer o C, você não venha conhecer o D. Então, hoje o menino que chega lá com dinheiro, ele não dá a evolução certa para o carro e a equipe começa a ir para baixo. E o cara precisa de dinheiro. Aí ele pega outro com dinheiro que não tem o conhecimento. É um ciclo. Entendi. E vai indo, entendeu? Então, o que a gente tinha na Ferrari, hoje o cara fala assim, todos os campeonatos de construtor que eles ganharam, né? Porque o Schumacher foi campeão e tal. Mas era um conjunto, né? E aí você fala, mas você se sente injustiçado perante o público? Não, porque eu deito a cabeça no travesseiro e eu tenho essa tranquilidade de saber que eu dei meu 100%. Sempre teve essa tranquilidade? Eu não tive sempre, não. Isso foi como eu falei no começo, o processo todo de autoconhecimento era disso também. Porque eu falava, poxa, no começo eu falava, que injustiça, cara. Eu sou muito brasileiro, cara. O cara não me conhece para falar essa porcaria que tá falando. Então, que triste. Eu me sentia triste. Até eu entender que quem que tinha que dar o valor mesmo para mim era eu antes de tudo. A partir do momento que eu dei, foi a hora que houve uma reviravolta e que o cara, entendeu? Se o cara tem coragem de brincar na minha cara, assim, e ele não ficar sem graça, ele é um cara muito bom. A gente tem que contratar ele mas assim, são 2 em 1 milhão, entendeu? Eu te confesso que a piada do Rubinho,
Essa piada, pra mim, ela morreu rápido. Eu já entrevistei muita gente que eu falo, puta, te sacaneei a vida inteira. Mas eu acho que ficou uma piada tão manjada. Pra mim, a minha opção de não fazer a piada do Rubinho não era pelo respeito à carreira do Rubinho, que eu desconhecia, porque, sinceramente, sim. O automobilismo nunca foi minha coisa. Eu jogo basquete. Mas pra mim, a piada manjada sempre foi... E o Caceta e Planeta é uma piada que fez pra caralho. Depois que eu fui entender, quando eu fui te entrevistar a primeira vez, que eu fui ver, porra, olha aqui o que tem. Mas eu acho que as pessoas não se dão essa... muita gente. Hoje em dia mais, porque realmente eu acho que a mesa virou um pouco. Mas não se dão então tem paciência pra se informar, pra saber não o tem, signo. também não tem a vontade, porque os problemas nossos diários, eles são muito mais importantes do que eu passar todo o tempo fazendo isso ou fazendo aquilo. Então, eu fui repórter da Globo por 2 anos. Então, quando eu comecei a fazer perguntas pertinentes, assim, sem faltar respeito, porque uma vez, no ponto, falaram assim, vai lá, entrevista o Massa e pergunta do ano que vem. Eu falei, no grid, isso não se faz. Eu não vou. O cara está concentrado para a corrida, a resposta dele vai ser amarela, não vai. Aí o cara falou, não, você precisa. Eu falei, eu não vou, você pode me mandar embora, mas eu não vou. Então tem certos processos que você tem que ter, porque é só com um cara que já passou pelo que a pessoa está passando, ele tem como avaliar a situação. Então, com o basquete, por exemplo, você saberia avaliar um momento de ingresso ou não, entendeu? Mas é o cara teu ponto. Expulso de quadra. Eu vou lá entrevistar ele para saber o que aconteceu. Porra, não faria isso de jeito nenhum. Então é muito isso. Eu acho que a gente, na vida, são poucos aqueles que têm paz